A importância de reduzir os custos de investimentos no exterior aumenta na medida em que a participação das empresas nacionais no mercado global também cresce. Segundo dados do Banco Central, os investimentos brasileiros no exterior cresceram 246% entre 2001 e 2008 e alcançaram 122 bilhões de dólares. Esse valor poderia ser bem maior se não fossem os impactos da bitributação. Para saber um pouco mais sobre o assunto, nós conversamos com a advogada da Machado Associados, Érica Tukiyama. Érica, quais são os impactos da bitributação para os investimentos tanto das empresas brasileiras no exterior quanto das estrangeiras no Brasil? Bom, a bitributação ela é um fenômeno em que nós temos uma transação internacional envolvendo duas empresas residentes em dois países diferentes, né? E essas empresas elas oferem rendimentos e esse rendimento ele pode ser tributado nesses dois países envolvidos, né? A bitributação, quando ela ocorre, ela gera uma carga tributária agregada, né, da tributação onde o rendimento é produzido e a tributação onde está o beneficiário final daquele rendimento. Ou seja, você tem um acúmulo de tributos, né? Então, todo o lucro do investidor ou da empresa, ele acaba sendo consumido pela carga tributária. E isso é o que é pernicioso num evento, num fenômeno como esse, e por isso os países no mundo inteiro, cada vez mais por conta da globalização, eles têm se esforçado para evitar o fenômeno da bitributação. Posso considerar isso como um limitador de investimentos? Com certeza. Nós temos formas de evitar isso, né? E quando isso não é evitado, obviamente, todo o lucro ele não existe mais, né? Porque você paga em impostos. Existem formas diferentes de você evitar essa bitributação, ou pela legislação interna dos países envolvidos, ou os países se juntam numa mesa de negociação e escrevem os acordos de bitributação, né, que eles chamam acordos para evitar a dupla tributação. E aí, num âmbito internacional, eles negociam quem que vai ficar com qual parte do bolo. Posso considerar também que a falta de um acordo em relação aos tributos entre dois países, ele, além de aumentar a carga tributária, ele também gera incertezas, alguma insegurança para investir em outro país? A ideia de você ter um acordo para evitar a dupla tributação é trazer segurança para os investidores e para as empresas, né? É claro que com isso a gente acha que a gente vai ter mais segurança e que a bitributação não vai acontecer, né? Mas além de você negociar um tratado, você tem que interpretar e cumprir as regras do tratado, né? Como eu disse, nós temos formas para evitar a dupla tributação. Então, o tratado é um jeito de você evitar a dupla tributação. O outro jeito são normas internas, né? Às vezes, você consegue, numa transação internacional, evitar a bitributação só aplicando as normas internas. Quando você coloca um tratado no meio, os países têm que respeitar o que está acordado naquele tratado. Numa situação extremada, se você não aplica direito o tratado, você pode chegar numa situação em que se eu não tivesse esse tratado, eu conseguiria evitar a dupla tributação, mas porque eu tenho o tratado, e no tratado eles falam quem vai ficar com qual parte. Se eu pegar a parte do outro, o outro vai falar, então agora você não cumpriu a sua parte, eu não cumpro a minha. E quem paga o preço é a empresa, né? Então, não adianta só você ter um tratado. Eu acho que o tratado ele existe para dar uma maior segurança para as empresas. É um primeiro passo. Um primeiro passo. Então, se você trabalhar num contexto em que todo mundo está de boa fé, todo mundo está aplicando direito o tratado, é claro que isso é uma ferramenta que traz um benefício econômico ótimo para as empresas e para os países envolvidos. Agora, tudo tem os seus dois lados, né? O tratado ele tem que ser respeitado e bem interpretado para que ele funcione realmente. Caso contrário, em algumas situações, ele pode se tornar o inimigo da empresa, do contribuinte,
né? Se o governo ou se as receitas federais, os fiscos, né, não cumprirem o tratado, ele pode ter o efeito contrário, né? Qual que é a situação do Brasil nisso? Me parece um pouco atrasado, acho que são 29 tratados. O que impede a expansão desses acordos aqui no país? Hoje nós temos 29 tratados em vigor, alguns em negociação, alguns já assinados, mas esperando o Congresso se pronunciar a respeito deles. Tudo é uma questão de referência. É claro que se a gente comparar o Brasil com países da América Latina, com países da África, lá do Caribe, o Brasil tem uma gama de tratados razoável, né? Se a gente comparar o Brasil com outros países do BRIC, com países europeus, com os Estados Unidos, o Brasil ainda precisa correr atrás do prejuízo, né? Então, se você pegar os países do BRIC, eu não tenho os números exatos, mas eles estão para mais de 70 tratados, cada um deles, né? E o Brasil está com uns 29 dele, né? Em termos de obstáculos, eu acho que a gente tem vários fatores, né? O Brasil ele insiste, ele tem uma posição de insistir em tributar tudo, qualquer tipo de rendimento na fonte. O que significa dizer que quando alguém que está no Brasil faz uma remessa para o exterior, a regra geral no âmbito internacional o dono dessa remessa vai tributar esse rendimento lá no país dele, tá? A posição do Brasil vai tributar o que sobrar, porque eu vou tributar a minha parte aqui, né? É claro que, dependendo do tipo do rendimento, os outros países também aplicam essa regra. Então, se você está falando de tecnologia, royalties, todo mundo quer a sua parte, porque eu desenvolvi aquela tecnologia, eu quero essa parte do bolo, né? Agora, tem outros tantos rendimentos que a regra geral, num acordo de cavalheiros, a tributação fica para o país lá de fora, não para o país que está pagando o rendimento, que a gente chama de estado da fonte pagadora. E aí um apelido é o estado da fonte, né? Essa insistência do Brasil em tributar tudo sempre tem sido um obstáculo não só para novos tratados, como tem sido causa de denúncia de tratados já assinados, como foi o caso da Alemanha, e de vontade de outros países em reabrir a negociação para colocar as coisas no lugar, né? Esse é um dos obstáculos. Outro obstáculo é que grande parte dos nossos tratados foi assinado lá na década de 70, de 80, quando o Brasil ainda não tinha a economia forte que tem hoje, né? Era um outro contexto econômico, era um outro contexto político. E nesse contexto, quando a gente negociava tratado com um país desenvolvido, uma moeda de troca era: eu preciso que você me ajude a estimular as suas empresas a virem para o meu país, né? Então, numa mesa de negociação, esses países eles abriam mão de parte da sua tributação, subsidiava as suas empresas, os seus residentes a irem para o Brasil, né? Como que eles faziam isso? No mercado, no âmbito jurídico, a gente chama isso de concessão de créditos presumidos ou fictícios. Em inglês, a gente chama de matching credit ou tax sparing clauses, né? O que é isso? No Brasil, eles vêm para o Brasil, eles fazem a transação no Brasil, fazem as atividades no Brasil, oferem lucros. Quando esses lucros ou rendimentos são devolvidos para o investidor estrangeiro, o Brasil tributa uma parte na hora do pagamento. E lá, eles também têm direito a tributar esse rendimento
E pelo método, para evitar a dupla tributação, eu tributo e eu compenso o que você já pagou, eu reduzo do imposto devido aqui o que você já pagou lá. Né? Vamos supor que no Brasil eu tenha pago 10% de imposto na fonte. No país da residência, esse rendimento vai ser tributado e pela cláusula de matching credit, eu te concedo um crédito presumido. Então, eu vou considerar que o imposto pago no Brasil não foi de 10%, foi de 25%, por exemplo. Quem está abrindo mão da arrecadação é o país de lá, o investidor. Mas isso foi algo negociado lá atrás com o Brasil, era uma forma de eu estimular os meus investidores a irem para o seu país, a se interessarem pelo seu país. Isso na época em que a nossa economia não era tão forte. Ela sozinha talvez não trouxesse todos esses investidores para cá. Né? Hoje o contexto é diferente. Nesse novo contexto, de um lado, a gente já sofre a pressão dos países lá de trás para revisar o acordo. Revisar o acordo. E nos novos tratados, eles não querem colocar esse tipo de cláusula para o Brasil. Mas o Brasil insiste em manter essas cláusulas nas negociações. E aí são vários fatores que impedem hoje o Brasil alargar a sua lista de tratados, né? E os tratados mais importantes ficam suspensos, né? Você citou a Alemanha. O Brasil tinha acordo com a Alemanha e foi cancelado. O termo técnico é denunciado. Nós tínhamos um acordo com a Alemanha, assim como temos com muitos países da Europa. Esse acordo ele foi denunciado por conta desses motivos que eu descrevia antes, e a partir de 2006 ele não vale mais. Né? Nós sabemos que existem grupos, força-tarefas para minutar um novo texto de tratado, mas a questão é até onde os países vão flexibilizar suas posições para se chegar num novo tratado. Né?